Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez quero agradecer a Deus pela oportunidade de fazermos mais uma vez uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Por isso eu te convido nesse momento a dedicarmos alguns minutos do nosso tempo para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Amém? Quero que você também acompanhe comigo, se possível aí, o livro de Isaías, capítulo 35. Nós vamos fazer uma leitura a partir do verso 1 até o verso 10, todo o capítulo 35. A palavra de Deus nos diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como os cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embrasada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Fecha teus olhos um minuto. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor. Mais uma vez, Senhor, fica conosco, nos ensina, Senhor, através da tua palavra. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, aqui nós já vemos uma boa notícia. Isaías, ele vai ali para falar com aquele povo. Aqui o povo ainda está na Babilônia, o povo ainda está cativo e sedento de uma boa notícia. Assim como nós estamos, porque a enxurrada de más notícias nos perseguem todos os dias da nossa vida. Cada dia mais a gente só se depara com más notícias, com coisas ruins. E aquele povo estava precisando de uma boa notícia, de um ânimo, assim como nós estamos hoje. E ali Deus usa o profeta Isaías como boca de Deus, como homem que vai falar ao seu povo. E ele já começa nos falando que o deserto, a terra por onde eles estão ali, que ele considera até um deserto, um lugar hostil, sedento, e ali se transformará em alegria e força. Muitas vezes hoje o nosso deserto, as nossas preocupações, os nossos problemas nos deixam realmente entristecidos, enfraquecidos, mas a palavra de Deus hoje vem como uma presença marcante daquele que vai fazer a obra na nossa vida, que vai nos tirar daquele deserto, que vai nos livrar de todo o mal. Assim como Deus fala ali com aquele povo, Ele diz o que Ele vai fazer. Assim como Deus hoje também tem algo a fazer na minha vida e na sua vida. Ali aquele povo já recebe uma palavra edificante. Ele fala assim: olha, essa terra seca, esse deserto que vocês estão vivendo,
vai se transformar em alegria, águas correrão pelos vales, o deserto vai se transformar em terra fértil. É isso que Deus está falando ali para aquele povo. Eles estão ali numa terra hostil, eles estão na Babilônia porque foram conduzidos ali pela correção. E nós sabemos que nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de correção. Aquele povo não estava ali simplesmente por estar. Eles estavam ali porque eles precisavam de uma correção. Eles precisavam encontrar novamente os caminhos do Senhor. Às vezes nos colocamos em situações onde só um deserto vai nos fazer voltar ao nosso rumo, às nossas obrigações como cristãos. E Deus, ele está ali em todo o tempo. Deus, ele fala: eu estou aqui com vocês. Embora eles não estivessem em Jerusalém, que era a terra deles, era a terra do povo de Deus, eles estavam cativos com outra religião, com outros costumes, e ali eles tinham que se mostrar verdadeiros cristãos. Nós sabemos que nem todos naquela época conseguiram manter a sua força de cristão, levantar a sua bandeira de Cristo, levantar a bandeira do poderoso Deus. Nem todos conseguiram, mas havia um bom número de pessoas, um bom número de cristãos ali, ainda de povos tementes a Deus, que resistiram. E ali eles estavam num momento difícil e receberam essa boa notícia: olha, fica tranquilo que o seu deserto vai florescer. O que era terra quente, abrasiva, hoje terão riachos, terão sombras, terá água fresca. É uma situação que muitas vezes nós estamos tristes, abatidos, mas Deus está conosco. Ele nunca nos abandona. E assim como Deus é um Deus de amor, é um Deus que está presente em nossas vidas, como estava ali aquele povo e hoje também está, Ele está sempre fazendo algo por nós. Ele está sempre disposto a nos abençoar, a nos livrar das situações difíceis. Mas também cabe a nós uma obrigação. Cabe a nós fazer algo, porque Ele é tão bom que nos deu a livre escolha. Desde a época de Adão, desde o princípio, a livre escolha já foi dada para nós. O livre-arbítrio está conosco. E mesmo que Deus nos fale que nós vamos sair dos nossos problemas, nós vamos sair das nossas tribulações, nós temos que reagir a isso. Nós temos que fazer algo também. Tem coisas que dependem de nós também. Deus não vai fazer algo que eu não queira. Deus é tão bom que Ele respeita a minha vontade. E Ele nos fala aqui no verso 3 e verso 4: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Olha só, mais uma vez Ele reforçando a sua promessa de salvação, mas nós precisamos nos fortalecer. Ele fala aqui: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Amados, muitas vezes nós somos crentes vacilantes. Muitas vezes as nossas mãos são tão frouxas que não conseguimos defender o nosso Evangelho, o Evangelho de Cristo. Aquilo que acreditamos que é o nosso princípio, a nossa razão de vida. E muitas vezes, imerso aos problemas, às dificuldades, às contendas, às picuinhas de um e de outro, nós esquecemos de ajoelharmos, de orarmos, de clamarmos a Deus. Nós ficamos enfraquecidos, nós ficamos crentes fracos. Mas Deus, Ele fala: olha, eu estou com você, mas você precisa reagir. Nós precisamos estar fortes para tomarmos posse da palavra de Deus, para defendermos esse Evangelho. Nossas mãos têm que ser mãos fortes, a ponto de defender com toda a nossa força o nosso Evangelho, o Evangelho de Cristo,
o que tudo Ele fez por nós. Nossos joelhos, eles não podem ser vacilantes. Não podemos abrir mão da oração, abrir mão de falarmos com Deus, abrir mão de apresentarmos todas as nossas dificuldades diante de Deus. Amados, um joelho forte mantém o corpo forte, mantém o corpo de pé. Por isso, amados, não perca essa essência. Deus, Ele está presente em mim, em você, em nossa causa, mas tem coisas que dependem de nós. E Ele fala aqui, olha, o que vocês precisam fazer? Fortalecei as mãos frouxas, firmai os seus joelhos vacilantes. E aí Ele nos dá também uma promessa. Quando Ele está conosco, nós acreditamos nele, nós reagimos à situação, porque há problemas que nos colocam para baixo, mas nós precisamos reagir, porque nós nunca estamos sozinhos num problema. Se você está se sentindo abandonado pelo seu cônjuge, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos filhos, mas você não está sendo rejeitado por Deus. Deus está do seu lado sempre e é Ele que vai te tirar do seu deserto, mas você precisa reagir. Nós precisamos deixar de sermos crentes mimados, nós precisamos sermos cristãos fortes, mãos fortes, joelhos não vacilantes, joelhos firmes para orar, para interceder, para clamar. É isso que Deus quer do povo de Deus. E Ele nos dá uma promessa, assim como Ele deu a promessa àquele povo. Versos 5, 6 e 7 nos diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia abrasada, se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Amados, é a esperança que Deus coloca na minha vida e na sua vida. Essa situação ela vai se reverter. Se você está hoje sofrendo, se você está hoje angustiado, Deus, Ele quer que você reaja e Ele tem uma promessa para você. Vamos acreditar nessa promessa e viver essa promessa. Aquele povo estava ali na Babilônia e Deus já estava apontando, olha, os seus dias de sofrimento estão acabando. Vocês têm a nova Jerusalém para reconstruir, para viver. É ali o lugar de vocês. É o lugar de mananciais, é um lugar que vocês vão ver milagres. E de fato, essa promessa, isso aqui que Deus falou através aqui de Isaías, já apontava para a vinda de Jesus. Porque quando Jesus veio, muitos cegos passaram a ver, muitos mudos voltaram a falar, coxos voltaram a andar, tantos milagres Jesus fez, e isso foi falado há muitos e muitos anos antes. Já aquele povo, numa esperança de uma terra nova, uma terra frutífera. E essa mesma terra, essa mesma promessa, Ele tem para mim e tem para você hoje. Vamos nos fortalecer, vamos deixar de ser crentes só em alguns momentos, vamos deixar de ser evangélicos, cristãos, somente quando estamos nas nossas reuniões. Nós vamos ter que ser crentes, defender a nossa bandeira no nosso trabalho, no nosso meio social, onde estivermos, tem que estar estampado, ali vai um cristão, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém? Creia nessa palavra, isso é palavra firme para nós, palavra verdadeira. Nós precisamos viver isso intensamente. E Deus continua ali nos dando a direção. Primeiro Ele fala conosco, primeiro Ele está sobre nós. Depois nós temos que reagir, porque se acreditamos no Deus poderoso, que Ele é capaz de nos livrarmos de todos os problemas, nós precisamos reagir. Tem coisas que só precisam que nós reagimos, da nossa reação. E é isso que Deus falou àquele povo: olha, reajam, porque o final do sofrimento está acabando. Vocês precisam voltar a Jerusalém. Ali existe uma terra, existe um altar a ser construído, a ser reconstruído.
Muitas vezes nós estamos numa situação difícil porque Deus, através de Jesus, está nos dando a oportunidade de reconstruirmos o nosso altar, de reconstruirmos a nossa vida com Deus. Por isso hoje, se você está vivendo um deserto, dificuldades, problemas, seja qual for a causa, não perca a esperança, reaja a esse problema. Existe um lugar prometido para mim e para você, e esse lugar não é aqui. Hoje nós vivemos num mundo como se fosse a Babilônia daquela época, daquele povo. Ali não era o lugar daquele povo. O nosso lugar também não é aqui nesse mundo. Deus tem algo preparado para nós e não é aqui, é lá com Ele. Mas aqui nós temos que ser fortes, porque aqui nós temos que ser aprovados para conseguirmos chegar na promessa de Deus, que é a promessa de salvação, a promessa de vida eterna que Ele tem para mim e tem para você. E Ele nos dá também uma receita para isso. Versos 8, 9 e 10 nos diz assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O mundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que passe por ele não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amados, isso é promessa de vida eterna. Essa é a promessa, é a razão pela qual nós estamos lutando nesse mundo para sermos aprovados e fazermos por merecer a coroa da vida. O que Deus prometeu àquele povo, promete para nós hoje, é promessa de vida eterna. Por isso hoje Ele nos dá a receita para isso. Por que caminhos você está trilhando? Qual o caminho que você está seguindo para chegar e alcançar a promessa de Deus de salvação, de vida eterna? Aqui Ele fala de um caminho santo, é o caminho da santidade. Amados, todos os dias nós somos convocados a fazermos uma aliança com Cristo, uma aliança com o nosso Deus, porque todos os dias nós precisamos nos santificar, todos os dias nós precisamos ter forças para dizer não às coisas desse mundo. A palavra de Deus nos fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós estamos nesse mundo, mas nem tudo precisamos compactuar com Ele. E esse é o nosso grande desafio. Cada vez que nós dissemos não para o mundo, nós estamos trilhando o caminho da santidade. É como se estivéssemos num vestibular para chegar a entrar numa universidade. Ali nós estudamos, nós perdemos noites de sono, vamos até fazer aquela prova. E isso tudo requer esforço, dedicação. A palavra de Deus também é assim. Para sermos aprovados, nós precisamos lutar todos os dias e termos o Evangelho de Cristo como defesa todos os dias. Por isso, creia numa coisa, creia no que Deus está falando conosco hoje. Ele tem sempre algo a fazer por mim e por você. Precisamos, eu e você, reagirmos a isso. Precisamos usar as nossas forças para defendermos o Evangelho de Cristo. E Ele tem boas novas para mim e para você. Existe um lugar a nos esperando. Existe uma nova Jerusalém à tua espera e à minha espera. E precisamos disso para chegarmos, para alcançarmos esse caminho, essa salvação. É só irmos pelo caminho da santidade. É o caminho da força, é o caminho onde dizemos não para as coisas do mundo e cada vez mais nos aproximamos do que Deus tem reservado para mim e para você. Tenha cuidado, Deus é amoroso, mas Deus, Ele é um Deus de correção também. Então, amados, vamos abraçar essa palavra, essa profecia de Isaías, que foi feita há muitos e muitos, há milhares de anos.
e hoje ela é tão viva quanto foi para aquele povo naquela época. Então hoje, meus amados, existe uma promessa. Deus está conosco no nosso deserto, no nosso exílio. Ele nunca nos abandona. Fica com essa palavra, pensa a respeito e reaja. Não fique na mesmice. Reaja como um bom cristão. Não aceite esses problemas que não são seus, são passageiros. Amém? Fecha teus olhos, Senhor nosso Deus. Mais uma vez, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus. Mais uma vez te pedimos sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está te ouvindo, Senhor. Venha sobre nós, nos dá, Senhor, a cada dia uma palavra de esperança. Nos dá, Senhor, toda a força, todo o poder para reagirmos, Senhor, para não ficarmos na mesmice, Senhor. Por isso nos capacita, nos dá da tua sabedoria, nos abençoa e nos instrui a cada dia, Senhor. Faça com que os nossos olhos se abram, Senhor, e os nossos ouvidos, Senhor, se fechem para as coisas do mundo e que se abram somente, Senhor, para o teu querer, para a tua vontade. E mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer por cada filho teu, Senhor, que está te ouvindo, cada um que se dispôs a ouvir a tua voz. Vá sobre essas vidas, ó Deus, e dá também da tua palavra, da tua esperança, da tua promessa, Deus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glórias a Deus.